Olá, tudo bom? Como você está? Eu sou o professor William, professor de matemática do 9º ano, e antes de iniciarmos a nossa aula, eu tenho alguns recados para você. Primeiramente, lembre-se de acessar a atividade no Google Classroom, tá? Para garantir sua presença. Em segundo lugar, se você nos assiste apenas pela TV, entre em contato com a sua escola, retire o material necessário para que você possa acompanhar as nossas aulas. E a terceira possibilidade, né, terceiro recado que eu tenho, possibilidade não, é que você entre em contato com o seu professor sempre que você tiver alguma dúvida, certo? Então, na aula anterior, nós vimos o quê? Função quadrática, lei de formação da função quadrática, gráfico da função quadrática, sentido da concavidade da parábola, interseção com o eixo y. Na aula de hoje, nós veremos função quadrática, lei de formação da função quadrática, gráfico de função quadrática, sentido da concavidade da parábola, interseção com o eixo y e coordenadas do vértice, né? Dando mais ênfase nessas duas últimas aqui, interseção com o eixo y e coordenadas do vértice. Bem, retomando nosso conteúdo aí, lembrando sempre do formato da função quadrática, y igual a x² mais bx mais c, com a, b e c sendo números reais, e o meu a diferente do zero. Então, isso caracteriza, esse é o formato da nossa função quadrática. Gráfico da função quadrática, lembra lá o nome, né? O Isaías até nos ajudou. O gráfico da função quadrática é uma curva chamada parábola. Pode ser com concavidade voltada para cima ou com a concavidade voltada para baixo. Bem, o que determina o sentido da concavidade? Se o meu A é maior que zero, a parábola tem a concavidade voltada para cima. Se o meu A, nesse formato aqui, concavidade, sempre lembrando o interior da curva. Se o meu A é um número negativo, nós dizemos que ele é menor que zero, a parábola tem concavidade voltada para baixo, né? Esse vai ser o sentido dela, olha só. Então agora um quiz para você, bem rapidinho, né? O gráfico da função, então te dei a função y igual a 2x² menos x mais 9, tem a concavidade voltada para cima ou para baixo? Bem rapidinho lá para você responder. E aí, como é que você foi? Vamos ver, concavidade voltada para cima ou para baixo. O que eu tenho que observar aqui? Eu preciso observar o coeficiente de x², né? Ele é um número positivo, então a nossa concavidade é voltada para cima. Número positivo, né? Observe que o A é um número positivo, então eu tenho concavidade voltada para cima. Mais uma perguntinha para você, bem rapidinho, responde lá. O gráfico da função y igual a menos 3x² mais 5x menos 8 tem a concavidade voltada para cima ou para baixo? Observa o que mudou lá e nós já voltamos aí com a resposta.
por comparação, né, o que nós vimos na resposta do item anterior, do quiz anterior, o que eu tenho aqui? Bom, vejamos lá, o gráfico da função y igual a menos 3x ao quadrado mais 5x menos 8, ele tem concavidade voltada para cima ou para baixo. Ele vai ter concavidade voltada para baixo. Qual o motivo? Eu vou ter que analisar o coeficiente de x ao quadrado. Quanto vale o coeficiente? Ó, deixei em vermelho ali para você, ó, menos 3, né? Então, observe que A é um número negativo. Ele multiplica x ao quadrado. Então, isso faz com que o sentido da concavidade seja voltado para baixo. Bem, quanto menor for o valor absoluto do A, do coeficiente A de uma função quadrática, maior será a abertura da parábola, né? Quanto menor o módulo, quanto menor o valor dele absoluto. Então, da aula passada aí, né, só para nós relembrarmos aqui, ó, 0,1 coeficiente de x ao quadrado. Então, bem aberta a curva. Conforme eu vou aumentando o valor do coeficiente de x ao quadrado, do valor de A, conforme ele vai crescendo, o que eu vou fazendo com a curva? Eu vou fechando ela, né? Ela cresce mais rápido aqui, num intervalo de tempo menor. Ok? Lembra da interseção com o eixo y? Se era na parte decrescente ou se era na parte crescente? Quem que determinava isso aí? Será que você lembra disso? Né? Ó, estou subindo aqui, parte crescente, estou descendo, região decrescente. Né? O coeficiente b de uma função quadrática indica se a parábola relacionada a ela intercepta o eixo y no ramo crescente, né? Ou no ramo decrescente, que é na parte que eu estou descendo, né? Aquela analogia que nós fizemos, se você estivesse caminhando sobre a curva, como que aconteceria essa interseção com o eixo y. Então, vejamos lá. Ó. Aqui eu tenho o meu B positivo, então eu tenho uma região crescente. Estou subindo na curva. Então, a interseção dessa parábola com o eixo y vai acontecer na região crescente. Quando é menor que zero, está crescendo o gráfico aqui, está crescendo, chegou no ponto mais alto, ele começa a descer. Nessa descida aqui, né, estou caminhando sobre a linha, quando estou descendo, opa, encontrei um eixo y aqui na frente. Encontrei o eixo y na parte decrescente, na descida ali, então eu tenho o quê? Que o meu coeficiente de x é negativo, é um número negativo. E se eu encontrar esse eixo y bem no topo, lá na parte mais alta, né? Então, se eu encontrei na região mais alta, o meu b é igual a zero, né? E eu tenho uma função, se eu comparar com a equação do segundo grau, ela vai ser incompleta, né? Falta o termo b ali, o b é igual a zero, então eu encontro na subida. Olha lá. Um outro quiz para você, então. Analisando o gráfico da função quadrática, y igual a ax quadrado mais bx mais c, podemos afirmar o quê? Então, você vai ter que juntar se a parábola tem concavidade voltada para cima ou para baixo, e mais o ponto de intersecção com o eixo y, se é na região crescente ou decrescente, certo? Então, voltamos aí com a resposta. E aí, voltamos então com a resposta. Veja, está subindo, região crescente da minha curva, correto? Então, o B tem que ser maior que zero. Já elimino duas, né? Já elimino a B, que está dizendo que o B é menor, e elimino a D, que está dizendo que o B é maior. Então, aqui o B é positivo e aqui o B é positivo também. Com cavidade voltada para baixo ou para cima.
concavidade voltada para baixo. Se a concavidade voltada é para baixo, o A é menor que zero. Então, nós temos aí a letra C, ok? Bem rapidinho, mais uma perguntinha para você. Agora tem que acertar. Então, quando você estava respondendo, o Isaías já acertou a resposta aí, né? Isaías falou assim, ó, se está descendo, ele encontrou na região negativa, ok? Então, o meu B é menor que zero, correto? Só que a concavidade da parábola está voltada para cima, não é isso mesmo, Isaías? Então, se a concavidade está voltada para cima, eu tenho o A positivo. Então, nós temos a letra B, o A maior que zero e o B menor que zero, ok? Só que nós temos ainda mais uma situação de interseção com o eixo. Porque aí eu vou pensar o seguinte, ó, o coeficiente C ainda não foi estudado. Nós vimos o efeito do A, vimos o efeito do coeficiente B e agora, na sequência, veremos o efeito do coeficiente C na minha parábola. O coeficiente C de uma função quadrática corresponde à ordem do ponto em que a parábola, a ordenada, desculpe, do ponto em que a parábola relacionada à função intercepta o eixo y. Então, te dei a parábola e vou dizer que momento que ela intercepta o eixo y, né? Então, vamos ver o seguinte, ó. O gráfico de uma função quadrática, nesse formato aqui, intercepta o eixo y no ponto de coordenadas 0 e C. Então, veja o seguinte, ó. 0, quem que está nessa posição aqui é o x, e quem está nessa posição aqui é o y. É muito direto, assim, essa interseção, tá bom? Veja só, essa parábola aqui, né? Agora, independente se está na região decrescente ou na região crescente, em qual valor que ela interceptou o eixo y? Olha só, 2. Vamos ver a próxima. Essa parábola aqui, também com cavidade voltada para cima, interceptou o eixo y na região crescente, né? Só que olha uma coisa, qual que foi o valor que ela cortou o eixo y? 1. Observa aqui. Vamos ver o próximo desenho. Ó. O próximo desenho passou pela interseção dos dois gráficos, né? Nós chamamos esse ponto aqui, né? Ele recebe um nome especial, origem do sistema. Sempre que intercepta aqui em 0 e 0, origem do sistema. Note, vou voltar um pouquinho a tela aqui, ó, que o valor de x não mudou. Aqui era 0 e 2, na próxima 0 e 1. Então, esse ponto que permanece sempre em cima do eixo y, qualquer ponto em cima do eixo y, tem o valor de x igual a 0, tá? E aqui passou pela origem do sistema, ponto 0 e 0, né? Mas essa função aqui, ela é incompleta, né? Note que só vale a pena citar ali x ao quadrado mais 2x. Mas eu deixei o zero em azul ali para a gente evidenciar esse ponto, né? Aquele valor. Agora, olha só, a parábola veio de volta, cortou o eixo y onde? Em menos 1. Olha lá, ó, menos 1 e menos 1. Descer mais um pouquinho ainda, ó. Mesmo modelo de parábola, só que eu estou alterando só o último valor aqui, né? Chamar a atenção de volta, ó, para você comparar ali. O que eu estou alterando? Ó, x ao quadrado mais 2x sempre é como se fosse o nosso prefixo ali, né? O que eu não estou mudando agora. Eu só estou alterando o valor de c. E olha o efeito que eu tenho, né? Então, minha parábola eu vou puxando ela um pouquinho mais para baixo, cada vez que esse c modifica o valor. Estou diminuindo o valor de c, então a parábola está descendo um pouco mais.
ok? Sempre eu coloco o x igual a zero e obtenho aquele ponto da parábola, certo? Exercício número 1. Agora eu quero ver como é que você vai fazer esse exercício aí. Determine um ponto de interseção com o eixo y da função y igual a 2x ao quadrado mais 3x menos 5. Então, o que eu quero? Eu quero o ponto, o valor do ponto, né, as coordenadas do ponto que a parábola intercepta o eixo y, ok? Um tempinho para vocês e eu já volto. Então, como você fez para realizar essa, para encontrar, né, esse ponto de interseção? Ok? Então, eu vou direto aqui, né, para o quadro. Vamos ver o seguinte, ó. Que ponto é esse? Né? Lembra que eu falei para vocês o seguinte? Ó, qualquer ponto sobre o eixo y, ele já começa assim, ó, 0. Só que a nossa função é qual? Y igual a 2x ao quadrado mais 3x menos 5. Então, se eu tenho mais 3x menos 5, qual que é o valor que eu tenho aqui, ó? Eu tenho ali menos 5, né? Vou fazer outra. Vou usar aqui o menos 5. Olha só. Então, esse aqui é o ponto de interseção. Uma outra forma de você realizar isso seria substituir o x por zero e calcular o valor de y, né? Então, o gráfico intercepta o eixo y quando x é igual a zero. Olha como ficaria, né? Substituindo o x por zero aqui, né? Zerei esse termo também fica igual a zero, sobra para mim menos 5, y é igual a menos 5 quando o meu x é igual a zero, ok? Ponto de interseção, 0 e menos 5.
Então, exercício 2 também, mais um tempinho para você. E esse dá para ser bem rápido. Então, gente, espero que tenha dado certinho aí a tua resposta, né? Então, determinar o ponto de interseção com o eixo y da função y igual a menos x ao quadrado mais x mais 8, né? Então, lembrando que o x é sempre igual a zero na interseção com o y, né? E o c, que é o valor de y, é o meu termo independente. Então, eu já consigo, ou substituindo x igual a zero e calculando o valor de y, ou direto para o ponto de interseção, 0 para x e 8 do termo independente aqui, ok? Só que agora eu vou fazer o inverso contigo. Ó, dada a função y igual a x ao quadrado menos 2x mais c, intercepta o eixo y no ponto 0 e 4. E agora eu quero que você complete a função, que você determine c, tá? Então, um minutinho para você aí, um tempinho, né? E nós já voltamos.
E aí, gente, olha só. Dada a função y igual a x ao quadrado menos 2x mais c, intercepta o eixo y no ponto 0 e 4, determinar o c. Se você lembrar, né, de forma... Você pode resolver esse exercício bem direto, né? Eu posso dizer, ó, peraí, o c é o ponto que... é o valor de c é sempre o valor que intercepta o eixo y, não é isso? Então, posso colocar o c direto igual a 4. Ou então, se o ponto c, se o ponto 0 e 4 pertence à função, eu posso substituir. E substituindo, ó, x igual a 0 e y igual a 4, né? 0 elevado ao quadrado vai dar 0, menos 2 vezes 0 vai dar 0, mais c. 0 menos 0 continua sendo 0 mais c é igual a c, logo o valor de c é 4. E agora a gente segue para um próximo conteúdo, né? Então nós falamos que a parábola ela tem vários pontos importantes, né? Então nós já vimos interseção com o eixo C, vimos o sentido da concavidade, o que B realiza nessa parábola, né? O A também. E agora nós vamos determinar o vértice. A determinação do vértice da parábola ajuda na elaboração do gráfico. E o que permite? Permite determinar a imagem da função, né? O vértice permite determinar a imagem da função. Já você tem uma orientação melhor na hora de elaborar o gráfico. Isso que acontece. Bem como o seu valor máximo ou mínimo. Isso também é um assunto que nós estudaremos em algumas aulas, né? Daqui a algumas aulas assim nós já conseguiremos ver valor máximo e valor mínimo. Por enquanto é como se fosse um spoiler aí das nossas próximas aulas. O que eu uso? Ó? Dada a função quadrática f, cuja lei é f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, e considerando que xv, yv é o par ordenado do vértice da parábola, correspondente a essa função, então tem o vértice correspondente à função, a abscissa do vértice x é dada por, e aí nós temos uma formulazinha aqui, x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Para obter a ordenada do vértice, o valor de y, né, yv, basta substituir x por x do vértice. Então, eu posso calcular o x do vértice, substituo na função e obtenho o y do vértice. Mas caso o exercício solicite imediatamente só o y do vértice, né, quando nós estivermos trabalhando com isso, eu tenho uma outra fórmula que fornece para mim direto o y do vértice sem passar pelo x. Então, eu não preciso obter o valor de x para obter o y do vértice se eu tiver essa fórmula. Esse delta aqui é lá da aula anterior, quando nós estávamos vendo raízes, né? Ele tem o mesmo formato. Bem, vou resolver um exemplo com vocês aqui. Dadas as ordenadas do vértice da função, determine as coordenadas do vértice da função determinada por. Então, te dei a função x ao quadrado menos 4x mais 3 e peço para você as coordenadas do vértice, né? Então, qual que é o meu procedimento da solução? Primeira coisa do x do vértice, menos b sobre 2a. De onde eu vou tirar b, de onde eu vou tirar a? Das coordenadas, dos coeficientes da minha função. Então, preciso determinar o valor de a, preciso determinar o valor de b e preciso determinar o valor de c. A igual a 1, b igual a menos 4 e c igual a 3. Com isso, eu consigo substituir aqui e calcular o x do vértice. Olha só, o x do vértice vai ser igual a menos, esse sinal negativo aqui, ele já é da fórmula, independente se o b é positivo ou negativo, eu preservo esse sinal aqui. No lugar de b, substituo entre parênteses ali o menos 4. E daí, 2 vezes o a, que vale 1. Com isso, ó, x do vértice vai ser igual a menos 4, continua 2 vezes 1 dá 2, continua com esse sinal negativo aqui, ó. Menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2, e esse sinal negativo, x do vértice é igual a 2. Agora nós vamos lá para y do vértice. Y do vértice é igual a menos delta dividido por 4a. Então, olha o que acontece, de volta, a, b e c. A igual a 1, b igual a menos 4 e c igual a 3.
O delta, lembra da formulazinha lá de raízes da equação? Ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. No lugar de b, vou substituir entre parênteses menos 4. No lugar de a, substituo 1. E no lugar de c, substituo 3. No lugar de a, aqui de volta 1. Né? E realizo as operações necessárias. Ó. Menos 4 elevado ao quadrado, dá 16. Menos 4 vezes 1 dá 4, vezes 3, 12. Então ficou menos 12 ali. E 4 vezes 1, que dá 4. 16 menos 12, 4 dividido por 4. E aí o sinalzinho negativo que já aparecia aqui, y do vértice igual a menos 1. Coordenadas, o meu xv e yv, esse para-ordenado, coordenadas do vértice, é igual a 2 para x e menos 1 para y do vértice. Certinho? Olha como é que fica a minha parábola. Olha só, com cavidade voltada para cima, valor de coeficiente do x ao quadrado positivo, interseção com o eixo y no ponto 3, olha aí que eu já tenho uma orientação, e agora ganhei mais uma informação sobre a parábola, o vértice ó, em 2 e menos 1, e aí eu marco o ponto A, ok? Vértice coordenadas 2 e menos 1. E agora, deixo para você esse exercício 4. Ó. Uma bola é lançada ao ar. A altura h em metros está relacionada com o tempo t em segundos. Né? Então, h me fornece metros e t é dado em tempo. Né? A altura em relação ao tempo. Então, isso de lançamento por meio da expressão. Né? Então, tempo em segundos de lançamento pela expressão. h de t é igual a menos t ao quadrado mais 4t mais 5. E eu peço duas coisas para você. Em que instante a bola atinge a altura máxima? E na letra B, qual a altura máxima atingida pela bola? Tá? Vou dizer para você o seguinte, ó, use a fórmula do x do vértice para você determinar o valor de A. E nós já voltamos em seguida.
Voltando então com a resolução. Em que instante a bola atinge a altura máxima, né? Então tenho aqui, foi dada a minha função, e apresentando a solução aí, ó. O que eu vou precisar identificar? O valor de A, de B e de C para resolver o x do vértice, né? Então, A igual a menos 1, B igual a 4 e C igual a 5. X do vértice vai ser igual a, no lugar de B, estou usando o valor de 4, dividido por 2 vezes A, que vale menos 1. Então, olha só, eu fico com menos, preserve esse sinal aqui, lembre disso, tá? 4 dividido por menos 2, né? E aí, o que eu tenho aqui, ó? 4 dividido por menos 2 dá menos 2 também. XV, x do vértice, menos, vai alterar o sinal desse menos 2 aqui, e eu fico com x do vértice igual a 2. Então, a bola atinge a altura máxima em 2 segundos, ok? Olha só, tá vindo correndo o tempo aqui, a bola atinge a altura máxima onde? Em 6 segundos, né? E 2 minutinhos aqui, ó. Agora, vou deixar o item B para você. Qual a altura máxima atingida pela bola, ok? Dica, use a fórmula do y do vértice. Y do vértice igual a menos delta sobre 4A, ok? E nós já retornamos aí.
Então, segunda dica que foi fornecida para você, com a altura máxima atingida pela bola, para usar a fórmula do y do vértice, né? Mas para usar a fórmula do y do vértice, eu preciso primeiramente do valor de delta. Então, olha só, o meu delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aí o meu delta vai ser igual. Como nós já tínhamos identificado no exercício, no item A, o valor de A, de B e de C, então, só utilizando, né? B igual a 4 elevado ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes 5. Delta vai ser igual. 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes menos 1 dá 4, vezes 5, 20. E o meu delta vai ser igual a 16 mais 20, 36. Encontrei delta igual a 36. O que é o meu y do vértice? Meu y do vértice é igual a menos o delta dividido por 4a. Menos delta dividido por 4a. Y vai ser igual menos, já está aqui, o delta 36. 4 vezes o a que vale menos 1. Ok, mais. Menos, y vai ser igual a menos 36 dividido por menos 4. Y vai ser igual, preserva esse sinal negativo aqui, 36 dividido por menos 4, menos 9. Y igual, menos, vai alterar o sinal do menos 9, eu fico com y igual a 9. Então, esse y do vértice aqui, deixa eu só consertar aqui a formulazinha aqui, né? Detalhezinho, deixa eu identificar. O y do vértice é igual a 9. O que isso indica? Como foi dada a dica para você aqui, que o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. E o y do vértice fornece para nós a altura máxima atingida pela bola. Então, aí, o que nós temos lá? Y igual a 9. A altura máxima atingida pela bola foi de 9 metros. Olha só, né? Em 2 segundos aqui, eu tenho a minha altura máxima igual a 9 metros. E depois a bola retorna. O que nós vimos na aula de hoje? Na aula de hoje nós vimos função quadrática, lei de formação quadrática, gráfico de função quadrática, sentido da concavidade da parábola, né? ênfase na interseção com o eixo y e coordenadas do vértice. Ok? Então, agradeço a atenção de vocês, né? Espero que tenha ajudado bastante a esclarecer. Caso ainda apareça alguma dúvida, procure pelo seu professor, né? Então, um abraço e até a próxima aula aí.